Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta em mais um Tudo que eu sei sobre Jesus. No vídeo de hoje vamos falar um pouco do que aconteceu no vídeo passado. No vídeo passado, os habitantes de Canaã, depois de vários anos de Israel já estar ali, depois de eles terem conquistado a cidade de Jericó, destruído tudo, eles não podiam ficar com nenhum despojo. Eles continuaram avançando nas batalhas, venceram mais algumas batalhas, só porque logo eles começaram a desanimar de conquistar. Eles já estavam com um território muito bom, já estavam com uma situação muito boa naquela terra, e eles desanimaram de fazer a ordem de Deus, que era expulsar totalmente os cananeus daquela terra. E eles permitiram que os cananeus ficassem vivendo entre eles. Este foi o erro deles, né? Nisso, então, aconteceu que os gibeonitas enganaram eles e se fingiram de pobres e tal, e fizeram uma aliança com eles e se tornaram, então, cortadores de lenha e tudo mais. Depois disso falamos sobre Gideão. Gideão, que com apenas 300 homens, ele, com uma estratégia de guerra muito boa, ele conseguiu vencer. Na verdade, a estratégia foi tão boa que ele invadiu o acampamento dos, eu acho que era filisteus, e com as tochas lá debaixo dos vasos de barro, eles quebravam os vasos de barro e levantavam as tochas e começaram a gritar. E os gibeonitas e os filisteus estavam ali dormindo, levantaram apavorado e começaram um a matar o outro. Se mataram todos eles. E assim ganharam a batalha, Gideão e os 300. Até tem um filme 300 de Espartacus, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Deve ter. Agora nós falaremos de Sansão. Sansão, ainda nos tempos dos juízes, né? Ele foi, desde o seu nascimento, consagrado a Deus. Ele fez um voto de Nazireu. Nazireu, eles não podiam tomar vinho. Eles eram totalmente consagrados a Deus, né? E ele fez um voto, a mãe dele fez um voto, né? O pai dele fez um voto que ele seria um nazireu. E ele cresceu e se deu conta de que a força dele era extraordinária. A força dele era realmente algo difícil de conceber apenas em filmes de super-herói. Ele, então, em um dia, quando ele já estava ali, primeiramente ele invadiu o território dos filisteus e foi lá e matou um monte de gente, tudo, apenas com a força do seu braço. Imagino que a pele dele tinha alguma coisa de extraordinária também, não é? Sei lá. Naquele tempo as lutas eram com espadas e lanças, etc, né? Ele tem um momento, ele pega raposas, taca fogo no rabo das raposas, e as raposas saem correndo, e nisso vai destruindo toda a plantação dos filisteus. Os filisteus se indignaram e tudo mais, e falaram assim: bom, nós só queremos que tu entregue para nós, falaram para o povo judeu, só queremos que você entregue para nós o Sansão. E Sansão disse: tudo bem, eu vou lá. Amarraram Sansão e levaram para eles. Na hora que eles foram chegar para pegar Sansão, Sansão se arrebentou aquelas cordas como se fosse nada e destruiu mais um monte de gente.
Aí também a história conta que ele vai e arruma lá uma mulher dos filisteus para casar. Os pais deles dizem assim: ah, mas por que você não arruma uma dentro do nosso povo, tal? Mas só que aquilo, a Bíblia diz que aquilo vinha de Deus, porque Deus queria provocar realmente o povo, né? Isso está narrado na Bíblia. Então ele vai se casar com essa mulher e no final acontece lá que ele faz umas certas brincadeiras assim de tipo o que é, né? É uma coisa desse tipo assim, como é que se diz? É uma charada, ele faz uma charada, né? E os filisteus tinham que resolver, tal, porque estava lá no casamento. E eles pedem para a mulher dele responder que ele estava realmente casando naquela época, naquele momento. E a mulher dele, não sei se ela soube responder, não sei se nada. Você sabe que a história é meio enrolada, porque este é o tudo que eu sei sobre Jesus. Então, os filisteus, eu acho que matam ela, alguma coisa desse tipo. Então, o Sansão, o que ele faz? Ele vai na porta de Gaza, eu acho que era essa a cidade, porque os filisteus eram um povo muito poderoso realmente. E Gaza era a cidade mais top dos filisteus. Ele chega, arranca o portão dessa cidade, que tem toneladas, né? Toneladas de peso, né? Ele vai, arranca, leva lá pro alto de uma montanha e joga lá em cima lá. E tudo isso em cima dos braços, né? Em cima das costas ele faz isso. Uma coisa inimaginável. Você sabe o tamanho que são aqueles portões daquelas cidades, né? São 20 metros de altura. Enfim, muito ferro lá, muita madeira, né? Pesa muito mesmo. Ele arranca com uns umbrais ainda, a Bíblia fala. Isto é, hoje em dia seria os marcos, né? Com os marcos da porta, assim. Então, aí ele se rebela, ele pega uma queixada de jumento. Queixada de jumento é como se fosse o maxilar do jumento. Tem mais ou menos esse tamanho assim, né? Ele segura aquilo e acho que ele mata lá, parece uns 2.000 filisteus e tudo. E aí, então, ninguém podia fazer nada com ele, absolutamente nada. Ele entrava e saía e ria na cara de todos os filisteus. Ninguém podia fazer nada com ele, nada. Ele entrava sozinho lá e ria na cara de todo mundo, ninguém podia fazer nada. Mas então foi que os filisteus tiveram uma ideia. Ele foi lá, numa casa de prostituição lá, e gostou de uma certa mulher lá, chamada... Como era o mesmo nome dela? Dalila, né? Dalila. E a Dalila, então, em troca de algumas moedas, começou a deitar-se com ele, um dia, depois outro, e Sansão começou a gostar dela. Aí, por causa dessas moedas, que ela tinha feito um pacto com os filisteus de trair Sansão. Eles queriam saber qual era o motivo da força de Sansão. Então, Sansão acaba cedendo pouco a pouco. Ele vai contando o seu segredo. Ele vai brincando com o inimigo, né? O que a Bíblia nos ensina é sobre isso, né? Que a gente não deve brincar com o inimigo, né? Porque isso é muito perigoso. Então ela perguntou: Sansão, conta pra mim, qual é o motivo dessa tua força incrível? E ele falou assim: como é que eu faço pra te perder essa força e tal? E ele falou assim: se tu amarrar as minhas mãos com umas cordas novinhas, que nunca foram usadas e tal, eu realmente não vou conseguir
eu vou estar preso ali. E ela fez isso quando ele estava dormindo. E ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. E nisso os filisteus já estavam lá escondidos, entraram, e Sansão vai e se desfaz daquelas cordas ali como se fosse nada. Depois ele fala outras coisas ali e continua nada sendo nada, né? Aí então ele, depois de ela tanto importunar, ele fala: olha, eu fiz um voto de Nazireu e nunca passei a navalha no meu cabelo. O dia em que meu cabelo for cortado, eu vou perder a força. Ele contou. Então ela esperou ele dormir e ele teve o cabelo cortado. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. E ele era um homem normal. E ele foi levado, furaram os olhos dele e começaram a dar uma festa, né? Dar uma festa. Ah, realmente conseguimos derrotar o nosso inimigo e tal. Eles estavam lá num templo muito famoso dos filisteus lá, adorando e se banqueteando e festejando, porque estava ali, né? O Sansão diante deles como um derrotado. E agora, por último, o Sansão com os olhos furados e totalmente ali, né? Aí levaram ele para esse templo para ele ser exibido como um troféu, né? Aí Sansão falou assim: olha, me deixa me debruçar sobre essas colunas aqui, ó, para mim, sei lá. Só sei que permitiram ele. Então ele se debruçou sobre as duas colunas assim. O cabelo dele já estava crescendo um pouco, a Bíblia fala. E ele forçou, e ele falou: Senhor, eu te peço a última vez que me dê força, que morra eu e esses filisteus morram comigo. Aí ele forçou, e as colunas caíram e todo o templo veio abaixo. E a Bíblia conta que estava tão numeroso o povo dos filisteus ali reunidos, que todos os filisteus que Sansão matou em vida, foi menor o número deles do que o que ele matou naquele dia no templo, porque o templo veio abaixo e matou todos os filisteus ali. E assim Sansão pôde se vingar dos seus inimigos. Bom, esta é a história de Sansão. Depois disso o que acontece, né? Bom, depois disso teremos o próximo capítulo aí. Não perca o próximo capítulo de tudo que eu sei sobre Jesus. Eu não vou fazer nenhuma cola, tá certo? Eu apenas vou pensar um pouco aqui e depois dar início à história. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixa um like, ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha esse vídeo, leia a Bíblia, busque a Deus, se entregue a Jesus, porque o fim dos tempos está aí, né? O que a gente vê ao redor é uma coisa muito louca. Nos anos 80 o mundo era louco, mas hoje em dia tá demais, hein? A degeneração generalizada, né? Foi engraçado, mas a degeneração generalizada. Então é isso aí. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. E não perca o próximo vídeo. Falou, fique com Deus, tchau.